Antes de começar o vídeo, eu quero que vocês conheçam o novo parceiro do canal, Animes Evolution. O link do Discord está na descrição. Todos em volta de Mizelda estavam completamente perdidos, mas essa escolha mostrou de volta a todos o sentimento que Mizelda anteriormente aparentemente havia perdido. Sua expressão novamente havia retornado ao que estava firme em sua decisão. Kuna, Holly e Utakata ficaram bastante espantadas ao ver que no fim Mizelda havia perdido sua perna direita com tudo aquilo, e mais ainda ao ouvirem que ela não seria mais a chefe de Sudrash. Porém, quem mais estava incomodado com tudo aquilo era a própria Tarita, que se expressava em um tom choroso, negando esse pedido de Mizelda. Afinal, Tarita se via como fraca. Dificilmente ela se compararia a alguém tão forte quanto Mizelda. E ela com certeza não aguentaria e não saberia lidar ou o que fazer com essa responsabilidade toda. Liderar, comandar, controlar, julgar e por fim liderar algo que destoava do que Tarita considerava que podia fazer. Afinal, ela era muito fraca. E ver sua irmã assim nesse estado demonstrava ainda mais que apenas força não era o necessário, e isso também a desconfortava. A visão daquela pessoa que ela sempre se inspirou acabava com todo seu ser. Nesse sentido, Ren estava encostada num canto cansada e respirando pesadamente, com cabelos bagunçados, sangue em suas roupas e uma visão exaustiva. Ela estava o tempo todo ajudando aqueles ao seu redor e por isso estava tão exaustada que poderia despencar a qualquer momento segurando sua bengala. Mizelda vê as preocupações de todos e os amenizam, e também agradece a Ren por ter a curado. Afinal, sem a sua ajuda, o destino dela poderia ter sido outro, e com toda certeza, Ren foi naquele momento essencial. Contudo, Ren fica bastante feliz por saber disso, embora seu sentimento de imponência tenha feito abraçar fortemente Lois. Subaru compreende esses sentimentos de Ren. Afinal, várias vezes ele se sentiu imponente. Mizelda então diz para Bell que ela não participaria dessa luta, mas que ainda iria manter o trato prometido e continuará participando e ajudando a Bell na sua batalha. E que a partir de agora ele deve estar ciente de que Tarita iria batalhar no seu lugar. Olhando para a perna de Mizelda, a Bell cruza os braços e compreende muito bem a situação. Mizelda até diz sorridente que a Bell deveria sorrir e não mostrar uma cara complicada. Afinal, ele deve sempre cumprir seu papel de ser bonito. A Bell, sem palavras, apenas sorri com essa decisão espontânea. E dessa forma, Mizelda levanta a voz para todas as suas irmãs, pedindo a elas a sua total atenção. E assim, assumem a posição de escuta. Mizelda repete em voz alta dessa vez que de agora em diante, Tarita seria a nova chefe de Sudrash. E de acordo com o juramento que elas fizeram aos seus ancestrais, elas deveriam ouvir seu chefe e respeitar a nova pessoa em seu comando. Todas dessa forma, se agacham e demonstram total respeito a Tarita. Logo Mizelda chama a atenção de Tarita e diz que ela não deveria temer. Como uma líder, seu terror é o terror de todas. Seu medo é o medo de todas e sua fraqueza é a fraqueza de todas. Compreendendo isso, Tarita finalmente aceita esse papel, mesmo que de forma resoluta. Depois disso tudo, Subaru anda um pouco com a Bell, lhe questionando sobre o que lhe passa pela cabeça. Afinal, Subaru sabia muito bem que a Bell pensava pouco dos outros, e era realmente de uma forma diminutiva para ele. Por exemplo, ele chamava Subaru e Flop de subordinados, mesmo que anteriormente ele tenha chamado de Subaru de meu guerreiro, não que esse título significava alguma coisa para o imperador expulso. E mesmo a Bell via que Flop só estava para melhorar seus status, e que por isso não via ninguém ali naquele momento em que simplesmente não fosse seu aliado apenas para poder pegar alguma coisa em troca depois. Mas o que no fundo irritava Subaru era o fato da cobrança de Abel. Afinal, Mizelda perdeu sua perna recentemente, mas Abel afirma que jogar algo assim em cima dele não é o correto, já que como subordinados, Abel pede para que eles façam apenas o que eles são capazes, e nada mais além disso. É claro que como subordinados, se eles fizerem pouco, também serão punidos, mas se eles fizerem o seu máximo, serão recompensados. E é assim que ele pensa. Toda vez que ele diz, faça seu melhor, é uma ilusão para a pessoa se manter no seu limite. Com certeza, isso irrita Subaru, mas não era aquilo que uma garota sentada num canto de cabelos azuis gostaria de ouvir em um momento tão importante como esse. E a irritação e o cansaço estava bem claro no seu olhar. Ali no canto estava Ren toda cansada e sentada encostada numa parede. Um olhar tão triste e azul que fez Subaru dar prioridade àqueles olhos. Afinal, ele não estava ali para ajudar a Bell. Ele apenas queria sair daquele local, voltar para Emília e para os outros, acompanhado junto de Ren. De forma calma e condicionalmente respeitosa, ele se aproxima de Ren, que não demonstra qualquer tipo de ameaça momentaneamente.
Junto a ela está Lois, cansada depois de ter ajudado o dia todo em resgatar e curar os feridos. Subaru decide levar a conversa com algumas perguntas simples, antes mesmo de perguntar como ela se sente. Ren responde que não se sentia muito bem. Afinal, ela não sente que fez todo o seu melhor. Subaru até disse que foi o suficiente, mas ela o nega. Sua magia de cura talvez poderia ser melhor, pois ela não conseguiu restaurar a perna de Mizelda. E ainda por cima, ela só conseguia fazer uma magia decente se fosse moldada por Lois. Só adicionando aqui, eu creio que isso seja um buff que Lois dá para Ren, porque vocês se lembram que o corpo de Lois foi feito a partir da morte do espírito da Sala Verde, ou seja, aquele espírito que curava todas as pessoas que estavam ali. Logo, essa ligação até que faz bastante sentido. E Ren se pergunta com isso, se ela tivesse suas memórias, ela poderia ser capaz de fazer sua magia melhorar também? Ela poderia simplesmente curar a perna arrancada de Mizelda? Ouvindo isso, Subaru parou um pouco, e isso foi o suficiente para o fazer pensar. Ele nunca olhou para esse lado antes. O quão traumático era para alguém perder um membro seu, um braço, uma perna, e foi algo que Subaru até sofreu recentemente, mas que por sua sorte ou azar, por causa do sangue de Capela, ele pôde restaurar seu membro. Ele até pensava em Aldebaran, por exemplo, em suas lutas no Coliseu, e Ricardo, que perdeu sua perna na luta contra Roy, e por fim, a maior prova da falha do seu planejamento sem derramamento de sangue, a perna de Mizelda. Tudo voltava a ele de novo, e de novo. Afinal, se ele tivesse se matado e voltado no tempo, ele poderia ter impedido tudo, mas as suas promessas também o controlam. E por isso, ele tenta acalmar Ren, dizendo que a culpa de Mizelda e dos outros estarem quase morrendo não era por causa de sua magia estar fraca. Isso era culpa dele, que não se esforçou bastante para impedir todo aquele cenário. Ren até se irrita um pouco com aquilo. Ela o indaga do porquê seria culpa dele. E afinal, que tolice é essa dele ter aparecido na frente dela tentando se defender? Todo o seu planejamento deu certo, e ele entrou na cidade sem matar ninguém. Tomou ela, e embora houve danos de Arráquia, que ainda não puderam ser premeditados, ele ainda assim teve seu plano em quase completo êxito. Subaru sabia muito bem que apenas o que ele queria é que Ren pelo menos vivesse alguns segundos a mais do que ele. E por isso, ele ficou na frente dela para proteger, mas em questão do porquê a culpa se voltaria para ele, era algo que ele não tinha controle para poder respondê-la. Então nesse momento, ele apenas se cala. Mas ele se sente ainda mais culpado com tudo aquilo. Afinal, ele simplesmente não poderia revelar o retorno através da morte, já que ele apenas não sentiria uma dor profunda, mas acabaria matando quem estivesse perto. E esse processo é impiedoso por causa de uma bruxa imparcial. Ren percebe esse olhar tenso de Subaru e resolve dizer para ele de uma vez por todas para quebrar esse semblante que ele possui. Ela diz que Subaru não é alguém especial, e muito menos que Subaru é algum tipo de herói. E isso é o suficiente para quebrá-lo. Depois desse choque, temos apenas a visão de um Subaru que estava andando e cambaleando na rua, perdido em profundos pensamentos. E como ele estava andando olhando para seus pés, com seus olhos sem vida, ele acaba batendo em uma parede aleatória, sem ao menos perceber aquilo ou esboçar algum tipo de reação surpreendente. Na verdade, apenas o que ele sentiu foi uma aguda dor. Logo em seguida, ele coloca suas mãos na parede e mais uma vez, soca fortemente. Depois disso, ele mais uma vez soca seu crânio assim que ele sente uma dor angustiante percorrer seu corpo. E depois de novo, e de novo, até começar a sangrar. De repente, ele começa a bater sem parar sua cabeça na parede. E provavelmente, aquele intuito fora para poder se matar. Só que naquele momento, ele ouve uma voz distante, até que seu ombro é bruscamente puxado para trás. E ele recebe a visão de alguém que ele não esperava. Ali estava Aldebaran. Mas depois daquela revelação, ele olha profundamente para Subaru, que estava sangrando, e diz a ele: "Eu sei como é morrer e não poder fazer nada. É a pior sensação possível." Sim, Aldebaran acabou de falar que sabe como é morrer. Parece que agora saberemos mais das habilidades misteriosas de Aldebaran. E, com certeza, esse pra mim foi o melhor capítulo desse arco. Então pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, convido vocês para se inscreverem no canal, ou então se tornarem membros, e também lhes convido para participar do nosso servidor do Discord, porque por lá podemos falar um pouquinho mais do que aqui no YouTube. Até a próxima, falou e fui!
んでいる。